Graça e paz, estamos aqui para mais uma aula do Instituto Servos e o tema da nossa aula de hoje é Crianças com Propósitos. Nessa aula nós iremos falar sobre o que são os propósitos, o que eles têm a ver com o T-Kids, o que eles têm a ver com os pequenos grupos, os PGs Kids, e nós vamos entender aonde nós queremos chegar com os propósitos bíblicos. Embora o Ministério de Crianças seja bastante desafiador, ele é também estimulante e recompensador. De fato, os pequenos sabem retribuir de maneira muito especial o amor e a dedicação que recebem. Se você tem vocação para esse ministério, eu quero incentivá-lo a investir nele com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, entendendo que nós estamos servindo crianças e servir crianças é um privilégio. Vamos lá? Vamos entender o que é o propósito de fato. No dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar que propósito é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. Então eu tenho um objetivo, eu tenho um intuito, eu quero chegar em tal lugar. No dicionário da língua portuguesa vai nos falar exatamente isso. E biblicamente falando, onde podemos encontrar os propósitos de Deus para o homem? A resposta é simples, em toda a Bíblia. Mas é no Novo Testamento que recebemos os princípios eternos de Deus para a sua igreja. E neles os 5 propósitos de modo claro e direto, que são adoração, evangelismo, comunhão, discipulado e serviço. Eles estão listados nas palavras de Jesus em João 17, na oração sacerdotal, no modo de viver dos primeiros cristãos em Atos 2 e nos ensinamentos de Paulo em Efésios 4. Nós vamos encontrar os propósitos nessas passagens bíblicas que eu citei. E também nós temos os textos que nos dão base para os propósitos. A nossa aula ela é baseada nesse livro aqui, Crianças e Juniores com Propósitos. Esse livro vai nos direcionar na nossa aula de hoje. Nós temos textos que nos dão base para os propósitos bíblicos, para vivermos no ministério infantil, ou como você preferir, no T-Kids, Talmidim, no PG Kids, como você preferir falar. E aí nós temos Mateus 22, 36, 40, que nos dá base para os propósitos, que diz: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, 36 ao 40. E também nós temos um outro texto base para os propósitos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. E aí nós temos a base bíblica, a gente pode pegar para simplificar, e temos aqui a base bíblica, que foi um dos textos que eu li para vocês. A base bíblica. Para a gente entender melhor isso dentro da palavra de Deus. E temos os propósitos. O texto que nós lemos de Mateus 22, ele fala para a gente que a gente precisa amar o Senhor, o seu Deus. Então, ame o Senhor, o seu Deus. Quando eu falo ame o Senhor, o seu Deus, quando eu estou falando ame o Senhor, o seu Deus, eu estou falando do propósito de adoração. Então, para você explicar isso no seu PG,
Para você explicar isso em sua aula do T-Kids, você precisa ter uma base bíblica e, ao mesmo tempo, fazer o link com o propósito. Ame o seu próximo. Quando eu estou lendo lá na Bíblia, lá na Palavra de Deus, ame o seu próximo, eu estou falando do propósito de serviço. Então dá pra gente reparar que quando a gente fala de propósitos, a gente tem uma base bíblica, a gente tem uma coerência bíblica para a gente poder ter um respaldo. Quando eu falo vão e façam discípulos, lá no versículo que a gente leu, falou vão e façam discípulos. Eu estou falando do evangelismo. Então dá para vocês entenderem que quando eu quero explicar, primeiro eu preciso entender isso aqui enquanto facilitador de PG, facilitador do T-Kids para dar minha aula, eu preciso entender o que são os propósitos e depois tirar a essência da Bíblia, o texto base para eu poder entender, assimilar e explicar para uma criança. Quando eu falo de adoração, do que eu estou falando? Eu estou falando de amar o Senhor de todo o nosso coração. Quando eu estou falando de serviço, de servir as pessoas, eu tenho um respaldo bíblico para isso. Ame o seu próximo. Quando eu falo de vão e façam discípulos, eu estou falando de evangelismo, eu estou falando de levar a palavra de Deus. E você ainda pode continuar, além de aprender, ensinar para as crianças, batizando-as. O versículo também fala isso para mim. Batizando-as. Quando eu falo de batizar, eu estou falando de uma comunhão. Eu estou falando do propósito de comunhão. E quando eu falo que o versículo vai completar, ensinando-as a obedecer, eu estou falando do propósito de discipulado. Então, eu tenho toda a minha base aqui, o meu texto bíblico aqui tem a base dos propósitos. Eu posso ensinar a criança de acordo com o versículo bíblico. O que são os propósitos? Primeiro eu preciso saber que o propósito é aquilo que é um intuito, um objetivo. Dentro da Bíblia, para eu ensinar para a criança, propósito de adoração, ame o Senhor seu Deus, o propósito de serviço, ame o seu próximo. Eu quero explicar o evangelismo, vou pegar a base do texto bíblico, vão e façam discípulos, comunhão, batizando-as, evangelismo, discipulado. A gente completa aqui os 5 propósitos, para a gente explicar para a criança e também para a gente entender aonde nós queremos chegar com a nossa aula, onde nós queremos chegar com a nossa visão enquanto propósito bíblico. E aí eu preciso também agora definir o meu propósito. Por que eu devo ser guiado por propósitos? E nós também temos respaldo bíblico para isso, nós temos base bíblica para isso. Quando eu falo dos propósitos de Deus, eu posso achar também base bíblica lá em Provérbios 19, 21, que vai dizer assim para a gente: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então eu posso ensinar para a criança e também aprender para a minha vida que os propósitos de Deus prevalecerão. Em 1 Coríntios 1,10 nos diz: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só intenção. Isso quer dizer que se eu for guiado pelos propósitos, eu posso promover a comunhão, a unidade. Eu também, se eu for guiado pelo propósito, eu tenho um alvo a cumprir, eu tenho base bíblica para isso. Nós temos base bíblica para isso, que está em Provérbios 29, 18, que diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Ser guiado por propósitos mantém você concentrado. E que a gente encontra lá em Tiago 1, 7 e 8, capítulo 1, versículo 7 e 8, que diz:
E cada decisão que vocês tomarem assim será insegura, na medida em que vocês se voltam, ora para um lado, ora para o outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Então, quando eu tenho um propósito, eu tenho uma concentração, eu tenho um alvo, eu tenho um foco a cumprir. Ser guiado por propósitos dá significado ao seu ministério. Base bíblica, Isaías 49:4, que diz: Mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Isaías 49:4. E ser guiado por propósito proporciona uma direção clara. Eu sei muito bem aonde eu quero chegar. Quando eu falo do propósito de adoração, eu sei que eu tenho que amar o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, independente de qualquer outra coisa. Eu tenho um propósito de serviço, que é amar o meu próximo, que é servir o meu próximo. Eu também tenho de que fazer discípulos, levar a palavra de Deus, ensinar para as crianças que falar do amor de Deus é um privilégio. Eu tenho o propósito do evangelismo. Então, eu tenho uma direção clara. Eu tenho base bíblica também para isso. 1 Coríntios 9:26. Portanto, eu corro direto para o alvo, como esse propósito em cada passo. Então, além de sermos guiados por propósito, nós permitimos a você medir o sucesso do seu ministério, o sucesso da sua aula, o sucesso do seu pequeno grupo. Para termos um pequeno grupo de crianças, um PG funcionando, a gente não precisa exatamente de um número de crianças. Se você tem uma criança no seu PG, começa a discipular aquela criança, começa a falar do amor daquela criança. Não coloque aquela criança para escanteio. Vamos lá, vamos dar um celular nas mãos dela e deixa que a gente vai fazendo o nosso encontro aqui. Não faça isso com a criança. Valorize aquela criança que está participando do seu PG. Coloque ela para participar, leve um material dinâmico, com respaldo bíblico. Não deixe ela de escanteio. Faça com que ela participe. Comece o seu PG Kids. Incentive essa criança a trazer outros amigos. Você vai ver que é um privilégio o quanto nós aprendemos quando nós estamos ministrando para as crianças. E aí, vamos pensar o nosso propósito bíblico. Eu vou trazer uma dinâmica para vocês. Imagina aí, se você quiser pegar uma folha de caderno, o A4 que você tem aí, imagina que você, para entender melhor sobre os propósitos bíblicos na nossa vida, sobre o propósito enquanto facilitador de PG e sobre também você ministrando as suas aulas no T-Kids. Imagine você sendo colocado numa ilha deserta. Vou desenhar uma ilha aqui, bem bonita. Linda minha ilha. Imagine você sendo colocado nessa ilha para morar durante 5 anos. Então, você agora está morando nessa ilha deserta. E você pode levar 3 pessoas com você. Então, você pode levar 1, 2, 3 pessoas com você. Quem você levaria? Você pode fazer essa dinâmica para você poder refletir onde você estiver. Quem você levaria? E o motivo pelo qual você levaria essas pessoas. Então, você foi colocado numa ilha deserta para morar durante 5 anos e você pode levar 3 pessoas. Você vai pensar agora comigo quem você levaria e qual é o motivo de você levar essas pessoas. Então, vai pensando aí. Vamos dizer, eu levaria meus filhos. Não necessariamente você pode fazer igual o meu. Você vai fazer o que vier à sua cabeça, o que for melhor para você. Eu também levaria o meu marido. Levaria, vamos lá, os meus pais. Um exemplo.
levaria? Eu levaria meus filhos porque eu amo eles. O amor, né, onde eu for, eles vão, então o amor prevaleceu aqui. Eu levaria o meu marido porque ele me dá apoio, porque tem amor também. Eu levaria os meus pais porque eles são a minha base, né? Eles me dão conselhos. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu recorro a eles. Então, o meu motivo de eu levar para essa ilha deserta é o amor, é o apoio, é a base. Levaria essas 3 pessoas. Agora, você vai fazer mais embaixo quem você não levaria para essa ilha deserta de jeito nenhum. Quem você não levaria? E também você vai colocar o motivo. 3 pessoas que você não levaria e os 3 motivos pelo qual você não levaria essas pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Eu não levaria o vizinho, a vizinha. Não levaria. Por que eu não levaria? Eu não levaria porque não é uma pessoa de confiança, não me transmite confiança. Eu não levaria X pessoa. Vamos lá, você pode colocar o nome dessa pessoa aí na sua folhinha. Eu não vou colocar aqui, mas você pode colocar. Eu não levaria X pessoa porque essa pessoa, ela traz intrigas, onde ela vai, ela traz intrigas, então eu não levaria essa pessoa. Eu não levaria pessoa Y. Vamos lá. Pode botar o nome aí, porque ninguém tá vendo você, e isso é algo seu, pessoal. Eu não levaria essa pessoa, porque essa pessoa é muito bagunceira. Então, um exemplo, tá? Só para vocês poderem entender. Essa pessoa é muito bagunceira, então ela não me transmite. Os motivos pelos quais eu não vou levar essas pessoas é porque não tem confiança, não tem intriga, porque não me transmite confiança, transmite intriga, transmite bagunça, e não são meus valores, eu não gosto dessas coisas. E aí, o que a gente pode entender? Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso aqui? A gente precisa entender o nosso propósito de vida. Quando eu falo nessa dinâmica que eu levaria essas pessoas pelo fato do amor, do apoio, pelo fato da base de ser a base, eu trago para a minha vida um propósito, um estilo de vida. Então, quando eu falo que o amor, o apoio, a base são algo importante para mim, e quando eu falo que a pessoa que não transmite confiança, que a pessoa que traz intriga, que causa intrigas, que causa bagunça, não gosto, não é bom para mim, eu estou dizendo que aquilo ali não é um propósito de vida para mim. E aí a gente começa a lembrar, lá do comecinho da aula, que o propósito é aquilo que se busca alcançar, uma finalidade, o meu intuito. Então, com essa dinâmica aqui, eu consigo trazer para a minha vida que o meu objetivo, que o meu intuito é o amor, é ter uma base sólida, é ter apoio das pessoas. O meu e o seu propósito no Ministério T-Kids e nos PGs Kids tem que ser o mesmo pelo qual nós levaríamos as pessoas para a ilha deserta. O meu propósito e o seu propósito tem que ser, o meu tem que ser amor, apoio, base, transmitir confiança, que quando eu falo aqui que o vizinho, a vizinha, eu não levaria porque não transmite confiança, significa que aquela confiança é um valor para mim. Quando a pessoa transmite confiança, aquilo ali é valoroso para mim. Então, eu preciso trazer isso também para quando eu estou servindo no ministério, para quando eu estou servindo no meu PG Kids. Eu preciso trazer que o meu propósito é a mesma coisa que o meu estilo de vida, o meu foco. Eu preciso entrar dentro de uma sala de crianças, ministrar realmente para aquelas crianças, tendo base, sabendo que eu tenho um propósito ali a ser cumprido, sabendo que eu estou servindo as crianças para que o nome de Jesus venha a ser glorificado e exaltado. Temos que servir impulsionados
pelo amor, pelo apoio uns com os outros. Temos que estar unidos com as pessoas que trabalham conosco. A nossa equipe, ela tem que ser coesa, ela tem que andar no mesmo direcionamento, ela tem que andar no mesmo foco, no mesmo objetivo, tendo o mesmo propósito, sabendo realmente até onde nós podemos chegar e aonde nós queremos chegar. O nosso coração, ele precisa arder, queimar de desejo em servir nossas crianças. E aí nós podemos entender que dentro do T-Kids e dos PGs Kids, os propósitos, eles são essenciais. Podemos fazer perguntas para que a gente possa parar e pensar como que está o nosso trabalho enquanto um facilitador de um PG, enquanto a professora que vai entrar no T-Kids para ministrar está o nosso trabalho. Podemos fazer perguntas para o que estamos fazendo dentro do T-Kids enquanto um facilitador de PG Kids. Quantas crianças se converteram nesse ano? Você já parou para pensar? O nosso T-Kids está parado presencialmente, mas nós não paramos. Nós estamos com videoaulas, nós estamos no Instagram do T-Kids, com devocionais, com inúmeras atividades para que as nossas crianças possam receber conteúdo bíblico. Isso é o nosso foco, o nosso objetivo, ensinar a palavra de Deus, e nós não abrimos mãos. Quando fazemos essa pergunta, estamos falando do propósito de evangelismo. Observa que novamente a gente volta lá para os nossos propósitos. Quando eu pergunto quantas crianças se converteram, mas a gente não está funcionando presencialmente. Mas nós estamos chegando no coração das crianças. Nós estamos, através das nossas videoaulas, através da nossa devocional, através do nosso contato com os pais, do nosso contato com as nossas crianças. E a gente pode perguntar, fazer essa pergunta para a gente. Quantas crianças se converteram nesse ano? Quantas crianças estão com o coração realmente queimando, ardendo da vontade de servir a Jesus, seja da palavra de Deus? O nosso ministério, ele tem crescido no relacionamento com Deus durante esse ano. Um ano difícil, um ano desafiador, mas o nosso ministério, independente de estarmos presencialmente ou não, nós estamos fazendo esse trabalho, estamos fazendo o nosso PG Kids online, estamos acessando o coração das nossas crianças ou estamos deixando outras pessoas acessarem? Quando a gente faz essa pergunta, se o nosso ministério tem crescido no relacionamento com Deus durante o ano, nós estamos trabalhando o propósito da adoração. Então, em todo momento, nós trabalhamos os propósitos com as crianças. As crianças, elas... a igreja é o templo, existe a igreja dos adultos e a igreja das crianças. Não, é a mesma visão. As crianças, elas precisam estar unidas com a mesma visão que a igreja em si, que a comunidade de fé está. E aí, quando eu faço essa pergunta, eu estou falando do propósito da adoração. As crianças precisam crescer no relacionamento com Deus. Elas precisam entender o que é o propósito de adoração. Outra pergunta que eu posso fazer: quantas crianças estão integradas nos pequenos grupos esse ano? Quantas crianças no seu PG Kids tem participado? Você tem olhado, aquela criança ali pertence ao Talmidim Kids, mas ela não está no PG, e você tem se incomodado com isso? Você tem buscado essa criança que não está participando de nenhum pequeno grupo? Você tem buscado fazer contato com os pais dessa criança? Quando eu penso nisso, que eu preciso trazer essa criança para um PG, que eu preciso trazer essa criança que está participando de repente de um pequeno grupo, mas não faz parte do T-Kids, quando eu penso que os dois são unidos, é a mesma visão, T-Kids e pequenos grupos Kids, é a mesma estratégia que nós temos que ter. Quando eu penso assim, eu estou pensando no propósito da comunhão, unindo um ao outro, me compadecendo daquela criança que não tem apoio de repente da família. De repente aquela criança vai para o seu PG sozinha, você não tem acesso aos pais. De repente aquela criança vem na nossa comunidade de fé sozinha. Você tem parado para pensar quem é essa criança, quem é a família dessa criança? Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente quer trazer a criança, quando a gente pensa em servir essa criança, eu estou pensando no propósito de serviço. Quantas crianças estão servindo no ministério? Servindo? Como assim servindo? É quando eu coloco uma criança enquanto facilitador de PG, enquanto
professora do T-Kids, quando eu falo assim, ó, você agora vai orar, você vai trazer um louvor, ela está começando a servir, ela está começando a pegar o gosto de servir ao ministério, de servir ao PG. E quantas crianças demonstraram estar crescendo espiritualmente durante este ano? Quando eu faço essa pergunta, eu estou me portando ao propósito de discipulado. Quantas crianças elas estão crescendo espiritualmente? Quanto a palavra de Deus elas têm acessado? Qual o conteúdo que essas crianças estão chegando? É eu ligar para um pai, eu ligar para uma mãe, eu mandar uma mensagem, falar como é que está a leitura bíblica da sua criança. Não esperar, eu vou receber uma instrução de que eu preciso enviar um áudio, eu vou receber uma instrução de que eu preciso acessar essa criança quando for mandado. Não espere isso. Tenha acesso a essa criança no momento em que Deus tocar no seu coração. Agora é a hora. Liga para essa criança, ora por essa criança, discipula mesmo essa criança, esteja lado a lado. Não espere um domingo, não espere um encontro de PG Kids, mas faça o discipulado contínuo com essa criança. Discipulado é você ensinar a palavra de Deus e também estar lado a lado com essa criança, fazer parte mesmo da vida dessa criança. Importante a gente frisar que a mensagem nunca muda. A mensagem ela é única, a gente não abre mão, que a mensagem é a palavra de Deus sendo penetrada mesmo no coração das crianças, sendo inculcada. A palavra de Deus fala que a gente precisa inculcar a palavra dele. E a gente precisa realmente fazer isso. Então a mensagem nunca muda. A nossa mensagem tem que ser o evangelho da graça sendo pregado, o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Então você não pode abrir mão, enquanto facilitador de PG, enquanto professora de T-Kids, você não pode abrir mão. O evangelho da graça precisa ser pregado. Todas as crianças que você tem acesso, elas precisam reconhecer o sacrifício de Jesus. A minha criança, ela ora e lê a Bíblia, mas ela tem reconhecido Jesus realmente na vida dela? Ela sabe do sacrifício de Jesus na vida dela? Ela sabe que Jesus morreu pelos pecados dela, que ela é pecadora e que Jesus morreu pelos pecados dela. Ele ressuscitou, mas morto não está, porque ele ressurgiu, ele ressuscitou do meio dos mortos. Então, a nossa mensagem ela nunca vai mudar, mas o método muda. A forma em que nós ministramos as nossas aulas, a forma em que a nossa estratégia que nós vamos usar, essa muda, porque precisa ser dinâmico. Você precisa caminhar de acordo com o que o mundo está oferecendo. Hoje nós estamos numa era tecnológica. Agora, mais do que nunca, por causa da pandemia, ela enalteceu muito a tecnologia. Foi preciso isso. Então, você imagina quando você receber as suas crianças presencialmente, como que elas vão estar e qual vai ser a estratégia que você vai usar. Você vai continuar, de repente, dando uma aula e lendo o seu material na frente da criança enquanto ela está ali conectada 100% diante de um celular, diante de um tablet. Então, mude a sua estratégia, corra atrás para que o seu método alcance o coração da criança de forma que Jesus seja prioridade na vida dela. As nossas aulas do T-Kids precisam ser dinâmicas, alegres e atrativas. O nosso encontro de PG, ele precisa ser acolhedor, alegre e prático. Não transmita a sua aula, não faça a sua aula se tornar enfadonha, se tornar cansativa, que a criança olhe o relógio, doida para que chegue o final da sua aula, mas que a sua aula seja de forma prazerosa, onde aquela criança vai chegar em casa e vai falar o que aconteceu naquela aula. E aquela aula foi tão boa, tão estratégica, que alcançou o coração dela e ainda vai alcançar o coração da família dela. Quando você acolhe uma criança de forma prazerosa, de forma alegre, você não está só alcançando a criança, você está alcançando a família dela também. Então, tanto o T-Kids como o PG Kids, eles devem possuir novidades, encantos que façam com que a criança chegue em casa contando o que aconteceu, almeje chegar o próximo encontro. Quando que vai ser o próximo encontro do T-Kids? Quando que vai ser o próximo encontro do nosso PG? Então, que a criança fique feliz ao chegar numa sala e ser bem recepcionada, com alegria, com um sorriso no rosto, ser chamada pelo nome. Quanto isso é importante, conhecer a família da criança. Isso é muito importante para que
crie vínculo entre a gente, entre nós que somos facilitadores, professores do TKID, quanto à família. A família precisa estar perto, é uma parceria. A gente não faz nada sozinho e nem a família. A gente precisa andar unido ali, naquele vínculo, naquele relacionamento. É necessário manter vínculo com a criança. Envie durante a semana um áudio de oração, um louvor para aquela criança, que aquela criança possa sentir que ela é importante para você, ela possa sentir em você confiança. Um versículo usando o nome dela. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Felipe, você sabia que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Use versículos bíblicos com o nome da criança. Eu garanto a você que ela não vai esquecer aquele versículo, porque o cérebro dela vai processar. Nossa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi colocado o nome da criança. Então ela tem muito mais facilidade em assimilar o conteúdo que você está passando quando o nome dela é tocado. Então cuide, discipule as crianças que Jesus está colocando em suas mãos. Tenha o desejo de amar, cuidar, discipular uma criança, que isso venha arder mesmo no seu coração, que você sinta mesmo paixão, que você sinta alegria. Ore antes da sua aula, ore antes da sua ministração, planeje a sua aula com muita alegria no coração, entendendo que é um privilégio do Senhor que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu quero agradecer a você por estar conosco aqui. E que essa primeira parte da nossa aula possa chegar no seu coração, que o Espírito Santo possa fazer uma obra linda, que você possa se sentir privilegiado em servir nossas crianças. Que o propósito de Deus mesmo na sua vida possa ser a base para você seguir em frente e servir nossas crianças. Deus abençoe sua vida.